meditar a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, versículo 5. Eu vou ler na versão King James, atualizada. Amém? Todos encontraram? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Por intermédio da misericórdia e da verdade, se faz expiação do pecado. E pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo maligno. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Em sua alma, o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Amém. Nós lemos Provérbios capítulo 16, versículo 5 ao versículo 9, mas eu gostaria de focar o versículo 5 que nós lemos. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Como eu comentei, nós vamos falar sobre um tema não muito fácil, polêmico, talvez diverso em algumas visões e difícil de falar e de digerir. Eu gostaria de refletir com vocês a respeito da humildade e da arrogância na vida de um cristão. Quando nós pensamos em humildade, para muitas pessoas logo vem na cabeça a ideia de pobreza. Mas veja, humildade não é uma condição, é um valor. Humildade é uma qualidade de quem age com simplicidade de acordo com a palavra de Deus. É uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Portanto, quem tem humildade tem o conhecimento das suas próprias limitações. E mais que isso, respeita as limitações do outro. Porque como ele tem a humildade, segundo a palavra, né? Então ele ama o outro como a si mesmo. Então a humildade não tem nada a ver com pobreza. Não é desta humildade que nós estamos falando. Nós estamos falando do oposto da arrogância. Então, praticamente todas as ocorrências que a Bíblia menciona a respeito de arrogância, orgulho, altivez, ela menciona como um comportamento ou uma atitude detestada por Deus. Nós lemos aqui em Provérbios 16:5 que é abominável ao Senhor todo arrogante de coração. E ele fala, é evidente que não ficará impune. Veja, das 7 coisas que a Bíblia diz que Deus repugna, olhos altivos, ou seja, arrogância, é a primeira da lista, a primeira listada. O próprio Jesus diz, né? O que sai do homem é o que contamina. Provérbios 6, 16 a 19. Então ele começa a listar 13 características daqueles que estão fora do favor de Deus, considerando a arrogância juntamente com a imoralidade sexual e o assassinato. Então veja, Jesus coloca a arrogância na mesma categoria, no mesmo nível da imoralidade sexual e do assassinato. Veja o quão repudiante é para Deus um coração arrogante. Em vez de arrogância, a Bíblia nos ensina o oposto. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, tão conhecido por todos nós,
diz que o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Né? Aqui os cristãos são chamados a demonstrar amor. Em 1 Coríntios, Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Mas ele diz antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, portanto, nós não podemos ser arrogantes e, ao mesmo tempo, demonstrar humildade piedosa. O apóstolo Paulo repetiu esse mesmo sentimento lá na sua carta à igreja de Filipos. Em Filipos, capítulo 2, versículo 3, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, em nenhum momento da Bíblia existe espaço para sermos arrogantes. Quando o mundo nos empurra e nos força para alcançarmos o topo desse sistema a qualquer custo e sermos orgulhosos e arrogantes, Jesus nos ensina o oposto. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14 e Tiago capítulo 4. Mas em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus nos dá a recompensa e a verdadeira vitória. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Arrogância e autoconfiança são duas coisas muito diferentes. Quando nós deixamos o nosso ego tomar conta da nossa vida, essas duas coisas acabam se confundindo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O nosso ego é do tamanho da nossa fraqueza. E ao mesmo tempo que isso pareça ser fácil de entender, é difícil de perceber. Portanto, cultivar a humildade, amansar o nosso ego, controlar as manifestações da arrogância, frear o nosso narcisismo, essas são práticas fundamentais se você quiser viver uma vida emocionalmente equilibrada e debaixo da palavra de Deus. Ou seja, ter as suas orações ouvidas e ser abençoado. E além disso, essas são práticas simplesmente necessárias. Se você quiser, por exemplo, mudar a tua vida, querido. Se você quiser transformar a tua vida para melhor, se você quiser se tornar a pessoa que você gostaria de ser. Mas o problema da arrogância é que ela se manifesta de muitas maneiras diferentes. Todo mundo consegue reconhecer aquela arrogância óbvia, evidente, da pessoa que age com empáfia, aquela pessoa que se acha, como a gente costuma falar. Mas acontece que existem formas de arrogância muito mais sutis, que acabam sendo invisíveis e, devido a isso, elas destroem as nossas vidas aos pouquinhos, sem que a gente perceba. O que é a arrogância? A arrogância é um vício, é um defeito do caráter? Talvez a melhor forma de você entender a arrogância é compreender o oposto dela, que é a humildade. O que é, então, a humildade? A humildade, ela é uma virtude? Ela é uma força do caráter? Então, antes da gente tentar entender por que o ego pode ser o nosso maior inimigo, nós precisamos responder essas perguntas. Em Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No versículo 7, Tiago sugere que a soberba, a arrogância, vem do diabo. Olha o que ele diz.
Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E olha o que Tiago diz no versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Os humildes serão exaltados. A posição que nós estamos falando aqui é que a arrogância é um vício e a humildade é uma virtude. Mas nós precisamos primeiro entender o que é um vício e o que é uma virtude. Para entender os vícios e as virtudes, nós precisamos pensar nas coisas do mundo, né? Mas de uma maneira um pouco diferente. Vamos pensar na falta, na ausência das coisas no mundo. E aí nós conseguimos identificar o que é um vício ou o que é uma virtude. Então, vamos raciocinar juntos aqui. Vamos falar sobre o amor. Vamos refletir aqui se o amor é um vício ou é uma virtude. Para isso, nós temos que pensar na falta. Pensa na ausência do amor. Imagina o seguinte. Imagina se não existisse amor no mundo. Se o amor fosse ausente da humanidade. Se ele não existisse, a humanidade seria melhor ou pior? Não? E a maioria dos sociólogos, né, dos estudiosos, historiadores, filósofos, e a maioria de nós aqui também, provavelmente acredita que o mundo seria um lugar pior se não existisse o amor. E devido a isso, nós podemos chamar o amor de virtude. Virtude é aquilo que torna a humanidade melhor. Virtude é aquilo que, sem aquilo, a humanidade se torna pior. Então, agora nós podemos pensar sobre o vício. Da mesma maneira, nós podemos falar da inveja. Será que a inveja é uma virtude ou um vício? Vamos fazer o mesmo exercício. Imagine o mundo sem a inveja. Se a inveja não existisse na humanidade, a humanidade seria melhor ou pior? E a maioria, né, dos sociólogos e de nós também, acreditamos que sem a inveja, a humanidade seria melhor. E, portanto, seguindo a mesma linha de raciocínio, a inveja é um vício. Afinal de contas, o vício é aquilo que piora a humanidade. O vício é aquela coisa que, sem ela, a humanidade se torna melhor. Então, nesse sentido, você consegue entender por que a arrogância é um vício. Então, nós sabemos que a Bíblia nos ensina que sem a arrogância, o mundo seria muito melhor. Quanto mais nós lutarmos contra a arrogância, reduzirmos a arrogância, teremos um mundo melhor. Pastor, mas isso é uma utopia. Ou você acredita que nós teremos um mundo sem arrogância? Não, não é isso que eu estou dizendo. Até porque nós estamos caminhando ao fim dos tempos. E a Bíblia diz que o amor de muitos esfriarão. Mas Deus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E para isso, os escolhidos e os que amam a Deus, se querem viver uma vida em abundância, com paz, alegria e felicidade no seu coração, dormir ao sono do justo não pode ter em seu coração arrogância. E o que nós estamos falando aqui é de lutarmos contra este pecado que diariamente tenta nos corromper e interromper a nossa comunhão com aquele que nos dá vida em abundância, com aquele que provê as nossas mesas todos os dias e tenta interromper as nossas orações. É contra essa natureza pecaminosa que nós temos que lutar e subjugá-la. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de um mundo utópico sem arrogância. Nós estamos falando de viver a nossa própria vida em paz. Conosco, em paz. Consigo mesmo, com os homens e com Deus. E cada um preste conta no dia do juízo. Então, voltando aqui ao raciocínio que nós estávamos fazendo, nós já estabelecemos que a humildade é uma virtude.
Mas o mais interessante é que a humildade é uma virtude humilde. Afinal de contas, se você encontrar alguém por aí se gabando de que é humilde, provavelmente essa pessoa só está demonstrando que ela não é. A humildade duvida de si mesmo como virtude. A humildade é uma virtude que nela mesma, na própria autoanálise, ela não permite que você enalteça essa própria virtude em si mesmo. Então, quando a Bíblia nos dá um mandamento que nós temos que amar o próximo como a si mesmo, humildade é amar a verdade mais que a si mesmo. Não importa os meus interesses, o que importa é a verdade. Não importa o que eu acho, o que importa é a verdade. Não importa o que a minha arrogância acha que é, o que importa é a verdade. Então, se o outro está com a verdade, isso é o que importa, porque o que importa é a verdade, o que importa é a palavra de Deus que é a verdade, o que importa é o que a ciência diz quando ela prova a verdade, o que importa é a verdade. Nós temos que ter aliança com a verdade. Nós podemos sim definir a humildade como amar a verdade mais do que a si mesmo. Então nós entendemos, quando a Bíblia nos diz que nós temos que amar a Deus mais que todas as coisas, acima de todas as coisas, porque Ele é a verdade. Então nós temos humildade quando nós temos aliança com a verdade, e não com o que o nosso ego diz. E quando eu tenho aliança com a verdade, eu consigo amar o próximo como a si mesmo, porque o que importa é a verdade, não se eu estou certo. O que importa é a verdade, e não a satisfação do meu ego. Ufa, como é difícil entender isso. Mas eu te garanto que é muito mais difícil viver isso. Humildade é amar a verdade mais do que amar a si mesmo. A verdade da palavra de Deus. E se existe uma grande verdade, é o fato de que nós somos incompletos. É o fato de que nós somos imperfeitos. Nós temos muito mais falhas do que forças. Nós temos muito mais a aprender do que aquilo que nós já sabemos. Afinal de contas, existe muito mais coisa que você desconhece do que coisas que você conhece. Né? Basta um olhar rápido no espelho para eu identificar que as competências que eu tenho são muito poucas, comparadas a todas as competências que existem no mundo. E mesmo as competências que eu tenho, que eu acredito que eu tenho, elas não são plenas, elas não são perfeitas. Eu tenho um grande espaço para aprimorar, para melhorar as competências que eu já tenho. Então, imagine um espaço dentro de mim para todas as competências que eu ainda não tenho e que, aliás, eu nunca terei, porque é impossível ter todas as competências possíveis de se ter para a humanidade. Né? Então, basta um rápido olhar para nós percebermos uma verdade. As competências que eu tenho são muito poucas quando eu comparo a todas as competências que existem pelo mundo. Né? Então, as competências, aliás, que eu acredito que eu tenho, elas em si não são plenas, queridos, não são perfeitas. Eu tenho muita possibilidade ainda, né, para a gente crescer, para a gente ampliar essas competências. Portanto, eu sou incompleto mesmo naquilo que você acredita ser competente. Né? Além do que, existe gente muito mais competente do que eu, gente que pode me ensinar a ser mais competente naquilo que eu faço, e eu nunca serei a pessoa mais competente do mundo naquilo que eu faço. E mesmo se por acaso um dia, sobre alguma perspectiva, alguém disser que eu sou o mais competente do mundo naquilo, lembre-se que aquilo é sempre uma perspectiva de alguma pessoa e que isso não é necessariamente verdade para todas as pessoas. Então, para isso ficar mais claro, vamos tentar trazer um exemplo prático. Vamos pegar o futebol, né, para ficar mais fácil para a gente. Dizem que os melhores jogadores do mundo é o Messi e o Cristiano Ronaldo. Né?
Então, alguns prêmios são dados ao Messi, outros prêmios são dados ao Cristiano Ronaldo, e as pessoas debatem quem é o melhor. Algumas acreditam que é o Messi, outras acreditam que é o Cristiano Ronaldo, e tem pessoas que acham que não é nenhum dos dois, que é outra pessoa. Então veja que não tem uma verdade universal escrita, né, nas estrelas para dizer quem é o mais competente no futebol nos dias atuais. E mesmo que nós aceitarmos que esses prêmios estão corretos, que Messi e Cristiano Ronaldo de fato são os mais competentes no futebol no dia de hoje, é importante lembrar nos dias de hoje. Porque daqui a pouco vem alguém que é melhor do que eles. Daqui a pouco surge alguém que é ainda melhor. Então, mesmo que você for o mais competente naquilo que você faz, isso será transitório. Daqui a pouco surge alguém que será mais competente do que você. Isso tudo nos mostra aqui que uma grande verdade da vida é que nós somos imperfeitos, que nós somos incompletos, que nós estamos caminhando, né? Portanto, existem coisas que nos faltam. E a humildade é justamente esse exercício de reconhecer o que nos falta. Ser humilde é você ser capaz de reconhecer os seus próprios limites, reconhecer as suas próprias imperfeições. E isso significa que ser humilde é ser capaz de reconhecer, inclusive, os limites e as imperfeições da nossa própria humildade. E é por isso que aquela pessoa que acredita que é plenamente humilde só está demonstrando que não é. A humildade não é algo que você nasce com ela, algo que você tem, ou algo que você adquire automaticamente o dia que você aceitou a Cristo e começou a segui-lo. Mas é algo que tem que nos servir como norte, como bússola, como nosso alvo, como base do que cremos e do que pregamos. Do contrário, queridos, é tudo em vão. Tudo isso aqui é um teatro, é uma fantasia. Como assim, pastor? Em Cristo não somos humildes? Não, queridos. Paulo nos ensinou isso. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que nós temos que caminhar em busca do crescimento e do conhecimento do Filho de Deus até chegarmos à estatura do varão perfeito. Efésios 4, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. A verdadeira humildade de Cristo em nós nos faz entender que nós temos que caminhar em direção da estatura do varão perfeito. Ou seja, você nunca vai chegar a um lugar onde você é plenamente humilde, porque você acreditar que você é plenamente humilde, isso já demonstra que você não é. E, portanto, se você nunca será plenamente humilde, você apenas pode se esforçar para amanhã ser um pouquinho mais humilde do que você é hoje. Para amanhã você ser um pouco menos arrogante do que nós somos hoje. E isso envolve admitir que todos nós, né, com certeza eu, mas todos nós, vez ou outras, alguns mais, alguns menos, em algumas situações e não em outras, mas todos nós somos arrogantes. Todos nós somos arrogantes em algum momento, e a humildade é esse exercício de reduzir a nossa arrogância. O esforço que nós temos em nossa vida para que amanhã nós sejamos um pouco menos arrogantes do que nós somos hoje. A humildade é um exercício, a humildade é uma busca de se curvar à verdade. Ela não é um lugar, um pódio que você chegou e falou, pronto, eu sou um sujeito humilde. A humildade não é uma coisa que você possui como objeto. Ela é um exercício, uma submissão constante de mortificar a nossa carne para vivermos a verdade que é Cristo. Ao ponto de chegarmos a viver o que disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A humildade é amar a verdade mais do que você ama a si mesmo. Isso significa, portanto, que a arrogância é o oposto disso. Arrogante é aquele que ama a si mesmo mais
do que ele ama a verdade. Por isso ele não obedece à verdade. Porque a arrogância é uma manifestação do nosso ego. E vamos deixar claro que a palavra ego aqui é no sentido mais comum, mais corrente, né, dessa palavra. O sentido que nós encontramos no dicionário aí de português, no dicionário os especializados aí. Eu não estou falando aqui da definição de ego dentro da psicanálise ou dentro de qualquer linha de pensamento específico da psicologia ou da filosofia. Né? O ego que nós estamos falando aqui é a percepção de que você tem sobre você mesmo. As crenças e valores que você tem sobre a sua própria existência, sobre o seu papel no mundo e na sociedade. E nesse sentido, a arrogância é uma manifestação doentia do ego. Enquanto a busca pela humildade é o oposto, é uma manifestação saudável do ego. Arrogante é aquela pessoa que ama mais a si mesmo do que ela ama a verdade. É aquela pessoa que vive dissociada da realidade, dissociada da verdade, porque ela vive numa espécie de mundo paralelo, dentro da cabeça dela. E o tipo de arrogância mais comum, né, é esse, que todo mundo já conhece. Né? É a pessoa que ostenta uma superioridade, né? A pessoa que se acha, né? Como nós falamos no popular, a pessoa que se acha melhor do que outra, a pessoa que se acha mais especial do que outra, a pessoa que fala a famosa frase, né? Você sabe com quem você está falando? Essa frase que é tão comum por aí, né? E tão triste. Existe um jeito simples de você identificar esse tipo de arrogante. Observa como ele trata pessoas que não têm poder de aumentar o poder dele. Por exemplo, o chefe do cara lá. O cara trata o chefe bem, é claro. Afinal, o chefe tem poder para aumentar o poder dele. O chefe tem o poder de alimentar o ego dele. Portanto, porque o ego se alimenta, sim, de poder. Então, sabe aquelas pessoas que só falam, só gostam, só se relacionam, só cumprimentam, só tratam bem aqueles que ele acha que é uma pessoa que tem influência para aumentar o poder dele? Aí ele dá desculpa para ele mesmo. Ele diz, não, eu não falo com aquela pessoa porque eu não gosto muito dela, eu não vou muito com a cara dela. Mas se ela tivesse poder sobre você, você se esforçaria para gostar dela, assim mesmo. O nome disso é arrogância, orgulho, vaidade, abominação diante de Deus. Falta-lhe sim humildade de espírito. Como é que ele trata alguém que não tem nenhum poder sobre o poder dele? Como é que ele trata o atendente do banco, né, o caixa da padaria, o motoboy que entrega a comida, o zelador, o faxineiro? Observa isso e você identifica facilmente esse tipo de arrogante. Uma pessoa com essa manifestação doentia do ego. Esse tipo de arrogante costuma tratar qualquer pessoa que não tem poder sobre o poder dele, no mínimo, com desdém, com descaso, ou no limite com agressividade, com arrogância, com ofensa e desprezo. Ou seja, o sujeito desdenha, negligencia, às vezes humilha a pessoa que ele considera inferior. E aí vem aquele velho ditado, né? Se você quer ver quem uma pessoa é de verdade, dê a ela poder. Porque o poder revela a arrogância. Esse ego manifestamente doentio. Esse, então, é o mais conhecido dos tipos de arrogância. Todos nós conhecemos esse tipo. Né? A pessoa que tem muito conhecimento sabe muito bem que tem coisas que ela não sabe e que tem muita coisa que ela não sabe. A pessoa que tem muito conhecimento sabe reconhecer as limitações do conhecimento dela. A pessoa que tem muito conhecimento, ela tem cada vez mais noção do quanto tem coisas que ela não conhece. Então, essa história de que
uma pessoa com muito conhecimento, ela se torna arrogante, isso é falso. Porque o conhecimento deveria te trazer maturidade, humildade. Porque com a falta dele é que o povo perece. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, na verdade, uma pessoa arrogante, ela é, na verdade, ignorante. Porque o conhecimento não vem para trazer arrogância. Isso chama-se distúrbio de caráter. E precisa se converter à verdade, ao conhecimento. Porque se você não tem mais conhecimento, estudou mais que uma pessoa, e ainda assim se insiste em colocar de maneira agressiva a sua opinião, discordando de pessoas que sabem mais que você sobre aquele tema, ora, então você ama a si mesmo mais do que você ama a verdade. Você ama mais o prazer que você tem de colocar sua opinião do que a humildade de reconhecer a falta de conhecimento naquele tema. Né? Então, isso é um sinal de arrogância. Ela pode, é claro, ser uma pessoa confiante. Ou seja, é alguém que sabe, mas ela sabe que não sabe tudo. Ela tem a humildade para se calar quando ela não sabe e não sair dando opinião de tudo e querer ainda ter a palavra final. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisa que a gente sabe que não sabe. Por exemplo, o universo está se expandindo, não é isso? A gente sabe disso. De forma acelerada, só que a gente não sabe por que isso está acontecendo. A gente sabe que não sabe, portanto. Mas tem um monte de coisa que a gente nem sabe que a gente não sabe. E talvez a gente nunca venha a saber. Então, nós temos que ser capazes de reconhecer essa nossa ignorância. E o interessante disso tudo, né, do conhecimento, é que ele tem o poder de trazer humildade, a humildade de reconhecer a nossa própria ignorância. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Você quer tomar uma água aí? Está tudo bem? Vocês estão acordados? Está acordado? Faz amém. Amém. Glória a Deus. Amém até aqui. Nós estamos falando de amar a verdade. Amém? Às vezes a gente não para refletir nisso. E em muitas atitudes nós amamos mais a nós mesmos do que a verdade. E nós vamos ver aqui, nesse final, como isso se dá nas nossas vidas. Então, eu quero falar sobre um outro tipo de arrogância. Uma arrogância que muita gente nem percebe que é arrogância. A arrogância das pessoas que se recusa a mudar. E encontram desculpas e justificativas para não mudar o que precisa ser mudado na vida delas. Por exemplo, uma pessoa que vira e diz: esse é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Ou então a pessoa que costuma dizer: meu gênio é assim, meu gênio é assado. A pessoa que acredita que nasceu assim, vai viver assim e vai morrer exatamente assim. Né? O tão famoso e conhecido síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim.
A pessoa que muitas vezes não gosta da vida que está levando, não está feliz com essa vida. A pessoa que sabe que aquele comportamento, aquela característica faz mal para ela, às vezes faz mal para quem está ao redor dela. A pessoa que vive esse tipo de situação, mas mesmo assim, quando alguém sugere que ela deveria tentar mudar, ela se fecha. Ela procura um monte de desculpas para justificar por que ela não vai mudar. Ah, falar é fácil. Sim, falar é mais fácil do que fazer. Não é porque falar é fácil que aquilo que está sendo falado não tem valor. Não é porque falar é fácil que aquilo que está sendo falado não merece a tua atenção. Não é porque falar é fácil que aquilo que está sendo falado não pode ou não deve ser feito. Não é porque falar é fácil que você vai continuar parado, sem mudar aquilo que foi falado. Mesmo quando não mudar isso, está te fazendo mal e você sabe. Talvez você não tenha percebido, mas esse é um tipo de arrogância, infelizmente, muito comum. Quando você vira e fala, eu não vou mudar, não tem jeito. Meu gênio é assim, falar é fácil, eu sou assim e ponto final. Quando você fala essas coisas, você está sendo arrogante. Eu estou supondo aqui, né? Claro que você tem um cérebro saudável, você não sofre de depressão, né? Eu estou supondo aqui que você tem a mínima oportunidade de mudar, a mínima chance de mudar. É importante e prudente nós fazermos uma ressalva quando nós falamos de mudança nesse sentido. Uma pessoa, por exemplo, que está abaixo da linha da miséria, uma pessoa que está sofrendo, que não tem as mínimas condições de poder escolher, seja porque ela não tem saúde mental, ela não tem condições material para isso, essa pessoa, acredito que ela não se encaixa tanto no que nós estamos falando aqui, né? Como disse um filósofo francês, a filosofia é para quem tem a mínima oportunidade de escolher. Para quem tem fome, a comida é a solução. Ou seja, nós não dizemos apenas, Deus te abençoe. Nós temos que orar e fazer multiplicar os pães e os peixes. É uma outra atitude que Deus espera de nós. Ou seja, para aqueles que porventura estão atravessando um processo de depressão, né, um distúrbio mental, emocional, o que se espera é que nós usemos a nossa sabedoria dada por Deus para estender a mão e levar a pessoa a um processo de mudança. E não usar a nossa arrogância para julgar ou subjugar com apontar de dedos. Não é disso que nós estamos falando. Mas eu estou aqui falando para você que tem sim a oportunidade, por menor que seja, de fazer diferente disso do que nós fazemos às vezes. E ainda assim a gente adota uma mentalidade fixa. Ah, eu sou assim, meu gênio é assim e eu não mudarei. Então, se você tem condições de fazer diferente do que você está fazendo e você continua dizendo, eu não vou mudar, esse é meu gênio, falar é fácil, eu sou assim, ponto final. Quando você fala essas coisas, você está sim sendo arrogante diante de Deus. Porque a humildade é amar mais a verdade do que a si mesmo. É você amar mais a verdade do que você ama você mesmo. E a verdade, segundo a ciência que estuda a mudança, é que você pode sim mudar. Mesmo aquelas características do seu temperamento, da tua personalidade, né? Mesmo aquelas características mais profundas do teu comportamento. Você consegue sim mudar. Algumas coisas você muda com mais facilidades, outras com mais dificuldades. Mas você consegue sim mudar, segundo a própria ciência. Mas nós não estamos aqui para pregar a ciência. Nós estamos aqui para dizer que você pode sim mudar pelo poder de Deus, que transforma, que muda caráter. Mas para isso, nós temos que amar a verdade para sermos transformados e crescermos
em sabedoria. E se você diz que teu gênio é assim, se você diz que teu jeito é assim, que não tem como mudar, então é porque você ama mais a si mesmo do que você ama a verdade. Você ama tanto essa versão, né, de você, essa versão que você está vivendo, que você está colocando isso acima da verdade. Às vezes, essa versão da nossa vida que está nos fazendo mal, que está nos prejudicando, mas como a gente tem medo ou preguiça de encarar de frente à mudança, a gente cria esse amor, esse apego por essa versão de você mesmo, essa versão aí. Quando você ama a si mesmo mais do que você ama a verdade, nós vimos que isso é a definição de arrogância. Então, que tal a gente adotar a humildade que a gente pode mudar, de aceitar que essa versão de nós mesmos pode não ser a melhor, que nós podemos melhorar, porque é fato, nós somos imperfeitos, nós somos incompletos, nós temos muito mais falhas do que forças, nós temos muito mais a aprender do que aquilo que nós já sabemos. Isso significa que sempre existe espaço para melhorar, sempre existe a possibilidade de aprimorar a nossa existência. Isso significa que você pode se tornar um ser humano diferente, um ser humano melhor, tanto para si mesmo quanto para as pessoas ao teu redor. Né? Então, que tal a gente aceitar essa verdade, amar essa verdade mais do que você ama essa versão de você mesmo? Pessoas que se recusam a mudar são, sim, arrogantes. Um tipo de arrogância mais invisível. Mas aqui, o ego também é o seu inimigo. Aqui, aliás, o ego é do tamanho da sua fraqueza. Quando você acha que ficou pronto, é porque a gente está muito apegado a essa versão de si mesmo. Talvez por medo de encarar a mudança. Muitas vezes, por preguiça de mudar. Mas tanto medo quanto a preguiça pode fazer a gente ficar apaixonado pela versão atual de nós mesmos e não largarmos a mão dela por nada, mesmo quando essa versão de nós mesmos está nos fazendo mal. Olha que coisa maluca, né? É uma espécie de relacionamento abusivo com uma versão ruim de você mesmo. Te faz mal, mas você não consegue largar, não consegue mudar. Então, de tudo que nós falamos até aqui, eu acredito que ficou ainda mais claro para nós de que a arrogância é fingir-se de humilde, é não aceitar o erro, é não pedir desculpa quando erra. Uma das demonstrações da vaidade é que ela nunca está disposta a ouvir. Quando Tiago, lá em capítulo 1, versículo 19, nos ensina, dizendo, seja pronto a ouvir e tardio ao falar. O que Tiago está nos dando aqui é mais um dos medidores do nosso nível de arrogância. A nossa capacidade de ouvir é a manifestação mais sutil da nossa arrogância e vaidade. A arrogância que nos leva a acreditar que somos superiores aos outros, mas tem origem no medo de sermos inferiores aos outros. A maior parte dos problemas do mundo, querido, é causado por pessoas que querem ser importantes. Nós temos diversos exemplos de líderes mundiais, né, que é evidente o grau de arrogância. Mas esse é o exemplo do extremo das arrogâncias. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque a arrogância ela é muito sutil. E no outro extremo, ela beira a falsa humildade, que também é abominável diante de um Deus que sonda corações. Diante de Deus, a arrogância é pecado. A palavra arrogante, orgulhoso, altivez são mencionadas mais de 200 vezes na Bíblia. O problema é que a arrogância é um pecado sutil. E normalmente é pouco citada nas nossas confissões diante de Deus. E pior que isso, não é só um pecado, é abominável diante de Deus.
Os arrogantes não passam desapercebidos por Deus, querida. Deus os vê. Salmo 138, versículo 6 diz: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Deus não somente vê os arrogantes, mas também os trata com rigor. Isaías capítulo 2, versículo 17, diz que a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Enquanto Deus despreza o arrogante, ele abençoa os humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz que Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Em Provérbios 29, versículo 23, diz que o orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Portanto, nós devemos seguir o conselho lá de 1 Pedro 5, 6, que diz: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A arrogância apodrece a alma. Ou o arrogante se humilha diante de Deus, ou ele será humilhado em sua própria arrogância. Os exaltados serão humilhados e os humildes serão exaltados. Jesus citou ele mesmo como exemplos em Mateus capítulo 11, versículo 29, dizendo: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Eu quero finalizar aqui, querido, dizendo uma coisa. E que se você entender a relação disso com a sua vida, pode impactar profundamente as nossas vidas, a nossa história. O que você é hoje e o que você poderá ser amanhã. E mais que isso, impactar a sua vida espiritual e a sua comunhão e relacionamento com Deus. Escuta, a arrogância impede você de ser cheio da graça de Deus e de receber gratuitamente dons. Escuta, se Deus repudia o soberbo e os arrogantes, por que Ele lhes daria dons? Por que Ele daria dons aos soberbos e aos arrogantes? Porque você acha que muitos têm talentos, habilidades naturais, mas não têm unção. Tocam como ninguém, cantam como ninguém, mas tudo o que conseguem produzir são só emoções na alma das pessoas. Mas não tocam com uma unção que transforma vidas. São profundos conhecedores da Bíblia, mas não muda a vida de ninguém com seus sermões. São sermões lindos, tremendas oratórias, mas que são esquecidas antes que o domingo termine. Oram de forma poética, com talento de oratória como ninguém, mas não chega ao trono de Deus e nem trazem a presença de Deus no meio deles. Constrói igrejas arquitetonicamente lindas, impressionantes, gigantes, mas Deus nunca teve nesse negócio. Agora, por que você acha que Deus não dá dons ao arrogante? Tampouco herdará a sua herança. Primeiro, porque ele abomina um coração arrogante. Segundo, por causa do propósito no coração. Para que você quer algo?
Ou você acha que Deus não sabe? Ou você acha mesmo que Deus não é onisciente? Porque tantas pessoas pedem algo, pedem, e não recebem, parece que Deus não existe para elas. Grande parte das pessoas não entende quando a Bíblia fala que Deus sonda e conhece o coração. Mas pastor, o arrogante também não é filho? Sim, é filho, vive na casa do pai, senta na mesa com o pai, desfrutam das habilidades e talentos que o pai lhe deu desde quando nasceu, mas nunca será o filho escolhido para cuidar da casa do pai quando ele sai para trabalhar, porque não é responsável o suficiente. O pai sempre vai deixar as chaves na mão do outro filho, do filho responsável. Você já reparou que toda a família sempre tem um filho que fica responsável pelas chaves da casa quando os pais estão fora? E você já reparou que é sempre o filho mais maduro? Quem é maduro não é arrogante. E eu digo mais, que o arrogante só é filho ainda porque o pai está tentando, com gemidos inexprimíveis, diz a palavra, de todas as formas e maneiras, para que ele não perca a herança. Mas se não se converter da dureza do seu coração, não mudar, não se arrepender dos seus maus caminhos, não ouvir e obedecer à voz do Espírito, não herdará a herança do pai, mesmo sendo filho. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Mas eu tocava, eu pregava, eu dava estudos, eu dava aula para as crianças, eu construí igrejas, eu ia todo domingo aos cultos. O fim de um coração que ama mais a si mesmo do que a verdade, que ama mais a si mesmo do que a Deus, do que toda a verdade da palavra, é ser desertado. E às vezes, nós enganamos a nós mesmos e convencemos a nós mesmos e dizemos, mas eu amo a Deus, eu amo a verdade mais do que a mim mesmo, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então por que não conseguimos amar o próximo? Se não somos arrogantes, então por que não conseguimos perdoar? Se não somos arrogantes, então por que não conseguimos obedecer às Escrituras, que é a verdade? A soberba disfarçada de espiritualidade não consegue ceder à voz do Espírito por anos a fios. A dureza do nosso coração nos afasta da unção de Deus. Qual o nome que se dá para isso, então? Se não é soberba, se não é arrogância, qual o nome que se dá para isso? Quando nós não conseguimos obedecer, somos desobedientes, faltamos com a compaixão, com a misericórdia ao próximo, com a capacidade de perdoar, de ter amor ao próximo, de amar o próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas, abrindo mão dos nossos próprios interesses, por amor a Cristo. Como se chama isso? Se não nos consideramos soberbos e arrogantes, senhores da nossa verdade, muitos estão brincando de cultuar a Deus, de fazer igrejas, enquanto tem inveja um do outro, enquanto tem ciúmes um do outro. Como se chama isso? Quando estão preocupados mais com posições e cargos, ao invés de cumprir propósitos que nasceram no coração de Deus.
Como se Deus não sondasse os corações. E Deus só está falando isso para nós nesta noite, querido, porque Ele nos ama e quer que alcancemos a vitória e o direito da herança que Ele preparou para mim e para você. Ele só está falando todas essas coisas para nós hoje, querido, porque Ele nos ama. Deus é um Pai que repreende os seus filhos a quem ama, diz a palavra. Queridos, Deus pede para eu te falar uma coisa. Enquanto isso, eu quero pedir para o grupo de louvor já se colocar nos seus lugares, para a gente encerrar com tudo que foi dito aqui, com toda a semente que foi lançada no terreno do nosso coração, que encontre terra fértil no teu coração, que você possa ter a humildade para refletir, ouvir, reter o que é o bem e obedecer, para que você seja herdeiro pela graça, pela misericórdia. Mas Deus não vai contra a sua palavra. Deus abomina o arrogante. Deus abomina aquele que não obedece à verdade acima de todas as coisas, que não ama a verdade acima de todas as coisas. E a palavra dele é verdade. E Deus pede para te dizer uma coisa nessa noite, querida. Uma última coisa. Uma última coisa. De tudo que você ouviu aqui, Deus quer te falar uma coisa. Que está lá em Apocalipse capítulo 2, quando João estava na ilha de Pátimo, e ele começou a escrever, Deus começou a mandar dar mensagens para as igrejas da Ásia, em especial para a igreja de Éfeso. Quando ele via a decadência do amor naquela igreja, ele disse: lembra-te de onde caístes e volte ao primeiro amor. Que a gente possa ouvir a voz do Espírito. Quem tem ouvido, ouça. A palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, Deus sonda e conhece o coração. Ele é um Deus de amor. E o amor dele está dizendo para nós hoje: lembra-te de onde caíste. Lembra quando foi que você começou a colocar a tua razão acima da verdade e começou a julgar, a apontar dedos e a dar sentenças de certos e errados, de pecados e pecadores, de igrejas boas, igrejas ruins. Quem somos nós? E ele fala: tira a trave dos nossos olhos. Ele está dizendo: tira a arrogância do nosso coração. E se você, querido, entendeu a mensagem do Senhor para mim e para você nessa noite, que você possa dizer: Senhor, me perdoa. Que você possa, você e Deus, verdadeiramente, possa se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor, àquele momento, Pai, em que eu cria na direção do Teu Espírito e não julgava com o meu conhecimento, com a minha verdade, com as minhas palavras, com as minhas posições.
Que você possa hoje pedir perdão, Senhor, por toda a arrogância de julgamento que fazemos em nossos corações e deixamos de amar a Deus quando não obedecemos, quando não fazemos a nossa parte, quando não cumprimos o nosso chamado, quando não obedecemos a ficar na posição a qual Deus nos chamou, quando questionamos a Deus e todas as coisas que Deus tem colocado em nossa volta, quando não temos humildade para dizer: Senhor, eu confio em Ti. Que possamos crescer à estatura do varão perfeito, que Deus nos corrija e nos faça maduros. Nós não queremos apenas viver na casa do Pai, mas nós queremos receber a herança que Te foi dada, querido. Que você possa voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus, amém.